Se você vai prestar o vestibular da Unesp e tem algum tipo de dificuldade com redação, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vim contar pra você aqui 5 segredos sobre a redação da Unesp e pode ter certeza que o quinto deles vai mudar a sua vida. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Caso você não me conheça ainda, prazer, meu nome é Lilian Cruz. Eu já fui aprovada em mais de 10 vestibulares, inclusive a Unesp. Também fui monitora de redação no cursinho da Unesp. Atualmente eu faço jornalismo e pensando nisso, eu vim compartilhar com você aqui 5 coisas que me fizeram conseguir mais de 90% da pontuação total da redação do vestibular da Unesp e que vão ajudar você também, tá? São coisas que inclusive eu ensinei para muitos alunos lá do cursinho da Unesp, então já clique em gostei nesse vídeo porque com certeza você vai aprender bastante aqui. E olha só, a primeira coisa que eu já quero te contar é em relação ao perfil de prova da Unesp. Todo vestibular tem um perfil, né? E o da Unesp é bem social. E pelo fato do vestibular em si ser bem social, automaticamente a redação da Unesp também tem um perfil bastante social. Ok, Li, mas o que significa isso e como isso me ajuda? É simples. Sabendo como é o perfil da redação da Unesp, automaticamente você não precisa ficar às cegas sem saber direito como escrever o teu texto, sem correr o risco de fazer um texto muito engessado ou um texto muito do padrão de outro vestibular, tá? Então você já vai sabendo que a redação da Unesp normalmente traz temas mais sociais, traz pautas que vão afetar de alguma forma a sociedade, abordam essa questão do impacto social de certa forma, e isso permite que você faça um texto com essa abordagem, um texto mais crítico, mas prestar muita atenção para não fazer um texto opinativo, tá? E assim fica muito mais fácil de você fazer a redação sem ter dúvidas, já sabendo qual o caminho certo, tá bom? Então, primeira coisa é essa. A redação da Unesp, ela é bem social. E sabendo disso, você já consegue ter mais assertividade aí na hora de escrever, tá? Segunda coisa, a redação da Unesp pode tanto ajudar você quanto prejudicar você. Isso por conta da pontuação dela em relação à pontuação total da prova. Então eu conheço muita gente que não passou por conta da redação e muita gente que só passou por conta da redação. Por isso é essencial que você comece a praticar desde agora algumas coisas básicas de escrita para você não cometer deslizes graves aí de ortografia, de gramática, porque são coisas simples que você pode melhorar com o tempo, pode melhorar estudando mesmo, não exigem uma habilidade muito grande, sabe? E aí você evita perder ponto por bobagem, tá bom? Então, melhore muito a tua escrita em geral, a forma como você escreve, as palavras que você usa, amplie o seu vocabulário para que você não perca ponto por conta disso, que assim você consegue já ter uma nota ok na redação da Unesp, beleza? Terceira coisa, toma muito cuidado com a fluidez do teu texto. Tem muita gente que por fazer muitos vestibulares acaba fazendo um texto que eu falo que é engessado demais, né? É aquele texto que você lê e parece que tá lendo um artigo científico, de tanto que ele vai travando, sabe? E o seu texto pra Unesp precisa ter muita fluidez. Tem que ser aquele texto que a pessoa vai lendo e não percebe que ela lê, porque os corretores da Unesp são muito exigentes nesse aspecto. Então, faça um texto que tem períodos longos alternados com períodos curtos. Não faça só períodos muito curtos, mas também não faça só períodos muito longos, porque os muito longos são muito cansativos e os muito curtos ficam muito travadinhos, sabe? Então, quando você for escrever, vai alternando isso, né? E respeite muito a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão para a redação da Unesp. Não faça aquele texto que fica meio perdido, porque isso acaba atrapalhando a forma como ele vai fluir, sabe? Faça um texto que tenha bastante fluidez para que o teu corretor pegue aquele texto e perceba que você consegue escrever bem. Perceba que você conseguiu desenvolver aquele assunto, conseguiu trazer ali um conteúdo interessante de uma forma que a pessoa consegue ler, sabe? Então não escreva um texto como se estivesse escrevendo para uma pessoa que é, sei lá, um oficial de justiça. Escreva um texto que tanto o corretor do Enem, da Unesp, que é uma pessoa ali que é formada e tal, consegue ler, quanto uma pessoa que não tem formação, sabe? E isso também tem relação com o seu vocabulário. Não cometa o erro de só colocar palavras muito difíceis no texto da Unesp, porque isso não vale a pena nesse vestibular. Isso vale a pena, por exemplo, numa FUVEST da vida. Agora, na Unesp, que é altamente social, você precisa demonstrar que você entende a importância do conhecimento para toda a sociedade. Então, a tua redação tem que ter um vocabulário que meio mesclado, sabe?
Você vai usar tanto termos mais simples ali, quanto vai colocar alguns termos mais complexos que vão demonstrar que você tem bagagem, vão demonstrar que você tem vocabulário, que você sabe escrever bem, mas que não vão tornar o teu texto uma coisa impossível de ser lida, tá bom? Então, faça um texto que a pessoa mais inteligente da sua família conseguiria ler, mas também que uma pessoa do ensino médio conseguiria entender sem problema nenhum, beleza? A quarta coisa muito importante que você tem que saber sobre a redação da Unesp é que quando você coloca citações, o texto fica muito melhor. Isso vale para vários vestibulares, inclusive para o Enem, que muita gente faz também, só que na Unesp funciona super, pelo fato também da Unesp ser uma prova social. Então, quando você embasa o seu argumento ali, usando citações, principalmente citações que tenham essa relação com a sociedade, você consegue aumentar bastante a tua pontuação, porque o teu corretor vai perceber que você tem uma bagagem de mundo e que você consegue estabelecer conexões, sabe? Inclusive, se você quiser uma dica aí de citações, lá no meu blog, vou colocar o link na descrição desse vídeo, tem um post em que eu dou exemplos de citações. Porque assim, a gente só vai saber o tema da redação na hora da prova, né? Então, não tem como você decorar aí várias citações, uma para cada tema. Por isso que eu sempre recomendo que você conheça algumas citações universais, que foram os exemplos que eu coloquei lá no blog. Porque assim você consegue adaptar para várias áreas do conhecimento, para várias temáticas, para vários eixos, sabe? Então essas citações podem te ajudar muito, principalmente se você colocar atreladas ali aos seus argumentos, né? Durante o desenvolvimento do teu texto, tá? Porque assim você demonstra mais conhecimento e você vai usar a autoridade de uma outra pessoa que entende daquele assunto, no caso um sociólogo, um filósofo, um escritor, né? E você vai pegar essa autoridade pro seu texto. Então você vai dar uma engordadinha no seu texto, sabe? Ele vai ficar mais rico de conteúdo graças à citação que você vai usar. E eis que chegamos à nossa parte mais importante desse vídeo. A quinta coisa é um detalhe muito importante sobre o vestibular da Unesp, que muita gente não se atenta a isso, muita gente não faz isso e perde a oportunidade de ganhar alguns pontinhos na redação, que é em relação à conclusão do seu texto. Quem já estudou para o Enem sabe que o Enem pede propostas de intervenção na redação, né? Que é basicamente um parágrafo ali conclusivo trazendo uma solução para aquele problema. Então você vai citar o que pode ser feito, quem vai fazer aquilo, quais os benefícios daquilo, como aquilo pode ser aplicado para resolver aquele problema. E a Unesp não te pede diretamente uma proposta de intervenção. Mas, nas entrelinhas, a Unesp gosta que você coloque uma proposta de intervenção. Isso porque, pelo fato de trazer temas sociais, normalmente aquelas pautas que são abordadas pela Unesp podem trazer problemáticas, né? Ou seja, podem trazer ali algum problema que vai afetar alguém em algum lugar do mundo, vão afetar alguma parte da sociedade, né? Então, por conta disso, quando você faz um parágrafo conclusivo trazendo soluções para aquele problema, você vai mostrar que você não somente sabe escrever sobre aquilo, que você sabe dissertar sobre aquilo, sabe expor ideias e os argumentos, mas também que você foi além e pensou numa forma de resolver aquela situação, de trazer bem-estar social, sabe? Então, por isso, quando você coloca proposta de intervenção bem feitinha, modelinho Enem mesmo, na redação da Unesp, você vai ganhar pontos, tá? Muita gente acha que perde pontos, mas não perde não. Você ganha pontos quando você faz isso, porque você vai demonstrar mais conhecimento em relação àquilo. Vai demonstrar que você foi além do que foi pedido pra você, que você pensou numa forma de resolver aquele problema e fazer com que menos pessoas sofram por conta daquela situação, tá? Então, quando a redação da Unesp trouxer uma problemática, trouxer uma situação problema ali no tema, resolva esse problema, tá? E também nunca termine o texto com um questionamento. Se você colocou um questionamento, resolva você mesmo aquele questionamento, porque o corretor não é obrigado a responder a sua pergunta, tá certo? Bom, então basicamente são esses os 5 segredinhos que vão ajudar você a conseguir uma nota muito maior na redação da Unesp e vão facilitar os seus estudos de redação para a Unesp. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ou se você vai ter algum amigo aí que vai prestar o vestibular da Unesp, compartilha esse vídeo para ajudar essa pessoa também, tá? Um big beijo, bons estudos, boa sorte aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!